Amém. Nós estamos hoje encerrando a campanha sobre os 7 medos da humanidade. E nós vamos falar hoje sobre o medo de falar em público. Quantos têm medo de falar em público? Amém. Amém. É difícil uma pessoa que não tenha medo de falar em público. Todos nós temos muito medo de falar em público, porque tem que se expor demais, tem que expor o seu físico, o seu corpo, tem que dar a cara a tapa, tem que expor a sua alma, o seu sentimento, tem que expor as suas ideias. E nós temos medo, nós temos vergonha de nos levantarmos e estarmos diante de alguém, e temos que nos apresentarmos, e temos que falar sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas ideias. Não é fácil. Hoje, quem me vê aqui ministrando pensa, ele tem o dom de falar em público. Mas a realidade é que quando o Senhor me chamou, eu nunca tinha falado em público. Eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha. Eu lembro que no colegial, quando tinha que preparar um trabalho e expor para a turma, eu passava muito mal. E por algumas vezes eu tentei, porque eu não queria tirar 0. Mas eu tentei algumas vezes e eu tremia tanto, eu passava tão mal, eu ficava tão branco, passava tão mal, que eu desisti. E em toda a minha vida escolar, eu sempre tirei 0 nas apresentações de grupo. O professor falava, tem que apresentar, senão vai tirar 0. Pode pôr 0, professor. Era a única coisa que eu conseguia falar em público. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Nós vimos sobre os 7 medos da humanidade, e alguns parecem banais. Tem pessoas que têm medo de barata. Esses dias eu estava no banheiro e apareceu uma barata e um discípulo lá, pastor, se o senhor não vier eu vou ter que matar, pastor, mas o senhor vem, né, pastor? Eu falei, meu Deus, é uma barata chamada gigante Golias. Eu entrei com a Bíblia na mão, e eu entrei no banheiro com a Bíblia na mão e falei, vamos acabar com esse gigante. Ele era uma barata assim. Mas ele estava com medo de uma barata. Tem gente que tem medo de barata. A minha mãe tinha pânico de lagartixa. Tem gente que tem medo de ficar doente, de ficar velho, de morrer. Tem gente que tem medo de subir a um avião, de viajar. Mas é certeza, todo mundo, em um nível mais alto ou mais baixo, tem medo de falar em público. Tem medo, tem pânico, como eu tinha pânico de falar em público, de se expor, de falar sobre as suas ideias, expor os seus sentimentos. Por isso, na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas, este é o maior medo das pessoas. Este é o medo mais difícil de ser vencido. Mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda que quando Deus curou a minha alma, para que eu pudesse falar em público, não tinha somente a ver porque Deus tinha me chamado para ser um pastor. Porque falar em público, se você não souber falar em público, você não consegue falar com os seus filhos. Se você não souber falar em público, você não consegue se relacionar com seus amigos de trabalho, de escola. Resumindo, se você não vencer o medo de falar em público, você vai ser um fracasso na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Por isso, se você tem medo de barata, pode ser que não te prejudique muito, a não ser a hora que aparecer uma barata, nos dias mais quentes, em que elas costumam sair mais. Mas se você não vencer o medo, se você não abrir o seu coração para ser liberto e curado, de falar em público, a sua família vai sofrer demais. Você não vai conseguir ter muitos e bons amigos. Você não vai conseguir ter um bom trabalho.
Você não vai conseguir prosperar, enriquecer. Por isso, é muito importante que você seja curado e que você seja liberto do medo de falar em público. É óbvio que quanto mais nós, quando somos libertos e curados, e mais falamos, é como um dom, uma habilidade. Você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, você vai adquirindo técnicas. Mas o importante é ser liberto e curado desse medo. Quantos pais não conseguem falar com os seus filhos? E pode ser, não estou dizendo, confirmando, mas pode ser que os seus filhos estejam envolvidos em drogas, porque você não sabe falar direito, porque você tem medo de falar. Pode ser, e agora eu estou te garantindo, você não consegue uma promoção, você não consegue um emprego melhor, porque você tem medo de falar em público. Já na entrevista, você trava, e não consegue vencer, e sempre tem os piores empregos, porque não sabe falar bem. Diga: eu preciso vencer o medo de falar em público. Quantos precisam? Posso te falar uma coisa para os jovens que vai ter a reunião agora no domingo de manhã? Você vai casar com a pessoa mais feia, se você não vencer o medo de falar em público. Você vai casar com o pior rapaz, se você não vencer o medo de falar em público. Quantos estão entendendo? Alguns estão, porque já casaram mal. Alguns estão entendendo, porque já possuem os piores empregos. Mas o que eu peço a Deus hoje é que você seja liberto e curado, e que a sua família seja transformada, e que quando as próximas portas se abrirem, você consiga entrar por elas. Quantos querem vencer o medo de falar em público? Nós vemos Deus criando o mundo, e quando Deus cria o mundo, Deus criou pela palavra. Sabe por que Deus tem o mundo? Sabe por que Deus tem o mundo, o planeta Terra, o universo? Porque Deus falou. Se Deus não tivesse falado, nada seria criado. Em cada etapa da criação, Deus foi falando. Isso significa que para cada etapa da sua vida, você precisa ir falando, ir liberando palavras de criação. Eu sou uma criança, e eu sou uma criança feliz, e eu vou ser um jovem importante, e eu vou ter uma família abençoada. Você tem que ir liberando a palavra, e a palavra que você vai liberando vai criando o mundo que você vai viver. Se só sai palavra de destruição, se só sai palavras ruins, você está criando um mundo espiritual em volta de você, e você vai viver neste mundo espiritual, de coisas ruins, de ruindade, de maldade, de malignidade. Por isso, você precisa ir criando, passo a passo, a sua história, passo a passo, palavra após palavra, construindo o seu mundo. Deus começa dizendo: haja luz, e Ele vai dizendo que haja separação entre a porção seca e a porção molhada. Se você quer criar um estilo de vida, se você quer criar um futuro, se você quer criar uma família, se você quer criar um emprego, você precisa usar a palavra. E a primeira ordem que você precisa liberar é que haja luz. Diga comigo: que haja luz. Você acha que Deus falou assim? Deus olhou para o universo, olhou para a terra, o caos, as trevas, o vazio, e haja luz. Vocês acham que a voz de Deus é desse jeito?
Que haja luz. Você sabe se uma pessoa tem poder e autoridade? É pela postura dela. É como ela fala. Por isso se ajeita na cadeira aí. Se ajeita na cadeira. Endireita a coluna. Se prepara para falar com autoridade. Diga comigo. E haja luz. Começou a ter luz. E haja luz. E começa a ter luz. O que é haja luz? Diga sabedoria. Você não vai criar nada se você não tiver sabedoria. Você não vai criar nada. Nada vai sair da sua boca se você não tiver luz, se você não tiver sabedoria. Deus sabia o que Ele ia fazer. Deus sabia como ia começar e como ia terminar. A pastora Carla ainda ministrou semana passada sobre a velhice. Você sabe como é que vai ser os seus últimos dias de vida? Eu sei o meu. Pergunta, como é que você sabe, pastor? É porque a Bíblia diz como é que vai ser os últimos dias de um homem e de uma mulher que são justos. Diz que vão ser dias de bênção, que mesmo na velhice darão frutos. Diga, haja luz. Quando Deus começa a construir, quando Deus começa a edificar, Ele começa sabendo o fim. Ele já tem uma ideia geral do que Ele quer. E Ele diz, haja luz. Nós precisamos dizer, haja luz sobre a minha vida, haja luz sobre a minha casa, haja luz sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre a comunidade. Diga, haja luz. Que nem Deus diz, diga, haja luz. Você tem que ter, você tem que buscar conhecimento, sabedoria e luz. A palavra diz que quando Jesus veio a essa terra e se apresentou, se manifestou, aqueles que estavam assentados na sombra da morte viram a luz. O nosso Deus é luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. E quando Deus diz, haja luz, ela significa para você que tem que ter conhecimento, sabedoria, tem que ter luz. Outra passagem interessante, Deus diz que haja separação entre a porção seca e a porção molhada. Você não vai crescer, você não vai crescer, você não vai edificar, se não houver separação. Separação entre a porção seca e a porção molhada. Aquilo que serve, aquilo que não serve. Tem lugares que você não pode mais entrar. Você tem que andar sobre a porção seca, sobre o caminho seguro. Não ande pela areia movediça. Existe um caminho certo, existe um caminho seguro. Você precisa dizer, diga comigo, que haja separação. Coisas ruins de um lado, coisas ruins, livros ruins, filmes ruins, amigos ruins, lugares ruins de um lado e coisas boas do outro. Diga, é com a palavra que eu crio e que eu separo. Mais à frente, se eu não me engano, no quarto dia, Deus fala que criou o sol, a lua, as estrelas. E o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E estabeleceu o dia, as 24 horas. Houve separação entre as trevas e a luz, entre o dia e a noite. Diga, eu preciso criar com o poder da palavra. Você precisa criar, você precisa falar, determinar. É pelo poder da palavra. Sabe por que hoje você está do jeito que você está? Porque você está do jeito que você falou ou que não falou. Ah, pastor, a minha vida é um vazio, é um caos, um vazio, porque você não fala nada. Até a terra era vazia e sem forma, era o caos.
Mas quando Deus começa a falar, as trevas começam a ser desfeitas. O caos começa a ser desfeito. Tudo começa a voltar para o seu devido lugar. Se você quer criar, crie pelo poder da palavra. Você vai criar o seu mundo e você vai escrever a sua história com o poder da sua palavra. Sabe o que me chama a atenção é quando vamos nos levantar para orar, e tem gente assim orando. Você não ora, você não cria, você não tem nada. Você está no vazio, você está no caos. E aí não sabe por quê, pastor, eu não sei o que acontece. Porque você não abre a sua boca, porque você não fala, porque você não ora, porque você não determina. Se foi assim com Deus, vai ser também com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, abra a boca. Agora alguns precisam fechar, porque estão de boca aberta há tanto tempo e comendo mosca. Diga comigo, haja luz. Que haja separação. Diga, a partir de hoje, eu vou criar este novo tempo de alegria e de prosperidade com o poder da palavra. Deus cria todas as coisas com o poder da palavra. E quando Deus cria cada coisa e todas as coisas, e todos os animais e todas as ervas, Ele diz que é bom e os abençoa para que possam frutificar e multiplicar. Mas agora Deus reúne ali a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e diz: vamos fazer o homem agora. E façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus teve que colocar a mão no barro, teve que colocar a mão na obra. Você precisa falar, você precisa determinar, e é com o poder da palavra, com o poder da oração, que você cria o que você quer e como você quer viver. Mas as coisas mais importantes, além de você ter luz, além de você planejar, além de você criar com o poder da palavra, você vai ter que colocar as mãos, vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que trabalhar. As coisas mais importantes, você tem que fazer, você tem que colocar as mãos. E quando Deus cria o homem e a mulher, sopra sobre eles o teu fôlego da vida, o Espírito, e Deus diz que é muito bom. Mas a terra era boa, e foi abençoada, para frutificar e multiplicar. Mas o homem e a mulher, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus disse: é bom. Diga não. Deus disse: é muito bom. E Deus abençoou, não como as demais coisas, para frutificar e multiplicar, mas para frutificar, multiplicar, subjugar, dominar e governar. Diga: Deus me criou para governar. Você cria o seu mundo por intermédio das palavras. Você cria a sua história, você escreve a sua história com o poder da palavra, com a oração. Mas você vai reinar neste mundo que você criou com o poder da palavra, dando decretos. Você é o rei da sua vida, você é o rei da sua história. Você criou o seu mundo, você escreveu a sua história com o poder da sua palavra. Se você não está feliz com a sua história, se você não está feliz com o seu mundo, destrói ele. Destrói ele e começa de novo. Deus olhou e falou: não está bom as coisas. Saíram do controle. O homem pensa mal continuamente. Não está bom, eu vou destruir e vou começar de novo. Você está feliz com a sua vida? Você está feliz com a sua vida, com a sua história? Você está feliz com o mundo que você criou para você viver? Se você não está feliz, saiba que um dia Deus também não estava feliz com o que Ele criou. E Deus destruiu e começou de novo.
nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você recomeçar. Você pode começar hoje. Você pode começar quando você quiser. Você pode esperar o culto da virada. Você pode esperar mais 1 ano, 2 anos. Mas quando Deus olhou para a terra e disse: não é bom. Deus criou e disse: é bom. E criou o homem e a mulher e disse: é muito bom. E Ele criou com o poder da palavra. Ele colocou as suas mãos e colocou o homem para governar com o poder da palavra. Mas o homem não governou direito. O caos voltou, as trevas voltaram, o vazio, o caos, as trevas. E Deus olhou e disse: não é bom. E Deus destruiu. Pergunta: pastor, como eu destruo esta vida? Se arrependendo dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Talvez hoje seja o dia em que você pode se levantar e dizer, com tristeza no coração e lágrima no rosto, dizer: não é bom este mundo que eu criei. Me arrependi de ter criado esta vida que eu estou levando. Diga: eu tenho poder e autoridade ao falar. Ao falar. O problema é que Deus vai destruir, por quê? No jardim do Éden o pecado estava fora. Havia uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, em que Deus disse: você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos das árvores, mas desta árvore que está no meio do jardim, a árvore que é chamada de ciência do bem e do mal, você não pode comer. Diga: o pecado estava fora. Mas de repente, o homem e a mulher, ao invés de ouvirem a Deus e obedecerem a Deus, vai ouvir a sua amiga chamada serpente. E o pecado que estava fora, em uma árvore, eles comem. Diga: qual o problema, pastor? É que agora o pecado não está fora, mas está dentro de você, está dentro de nós. Antes de Adão e Eva pecarem, a ciência do bem e do mal, o pecado, a tentação para o pecado estava fora. O homem era perfeito. O homem e a mulher eram perfeitos, eram ajustados. Mas quando eles comem, o mal predomina. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio. E Ele disse: coma do meu corpo e beba do meu sangue. E quando nós nos entregamos, e nós nos batizamos, e comemos do corpo, e bebemos do sangue, novamente volta ao equilíbrio. O pecado está fora. Se você quer construir uma nova vida, o conselho que eu te dou é que você se arrependa dos seus pecados, que você se batize nas águas, que você se converta do seu mau caminho e que você siga a Cristo. Que você esteja na casa do Pai, assentado à mesa com o Pai, comendo o pão e o suco de uva, o vinho. Diga: o pecado estava fora. Só que quando eles desobedecem, o pecado entra. Mas quando nós voltamos a obedecer, o pecado sai. E ele está de fora. Ele está do lado de fora. Quando Caim peca, o Senhor pergunta para ele: por que o seu semblante descaiu? Se você não fizesse bem, não teria o bem? E pergunta: cadê o seu irmão? E resumindo a história, Deus diz para ele: olha, a partir de agora, o pecado vai estar à porta. E você domina sobre ele. Diga: peca quem quer. Porque se você ouvir a palavra de Deus, e se você se arrepender, se você se lavar, se converter, se você comer do fruto da videira, do fruto da oliveira, você tem vida
e vida eterna. Diga poder no falar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode falar. Mas aqui vamos entrar agora na parte. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Jeremias diz: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Nós vemos que toda vez que Deus chama alguém, como me chamou, como chamou você, e como chamou os homens que estão registrados na Bíblia, Moisés diz: eu não sei falar, eu nunca soube falar, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu não sei, eu não sou eloquente, eu não sei falar. E Jeremias diz: eu sou como uma criança, eu sou como um menino, eu não sei falar. Você quer que a sua família seja liberta? Então você precisa abrir a sua boca. Você precisa falar. Sabe por que ainda os nossos filhos não foram libertos? Porque ainda nós não falamos. Porque quando nós falamos, nós temos poder. Só que Moisés está sendo chamado. Moisés está sendo chamado. Deus se apresenta com fogo, em uma sarça ardendo. E Moisés está vendo o especial, o sobrenatural. Moisés está vendo a manifestação de Deus. Mas ele diz: eu tenho medo. Eu não sei falar. Eu não sou eloquente. Eu não sei nem o que eu vou falar. Eu sou pesado de boca. Jeremias se diz como uma criança. Moisés, ele está cheio de dúvidas. Sabe quando é que nós perdemos o poder nas palavras? Quando temos dúvida. Moisés diz: quem sou eu para falar? Quem sou eu para ser enviado e falar com Faraó? Diga: quem sou eu? Tá, mas é uma pergunta: quem é você? Se alguém chegasse para você e dissesse: quem é você? Qual seria a sua resposta? Eu acho que uma boa resposta poderia ser: eu sou filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, e possuo a bênção para frutificar, multiplicar, subjugar, dominar e governar. Eu sou como Deus, eu tenho poder na palavra. Mas Moisés, ele está com medo, e ele não sabe quem ele é, e nem sabe quem é o seu Deus. Tem pessoas que chegam: pastor, cansei de orar, pastor, as coisas não acontecem, pastor, nada acontece. Sabe, eu fico pensando, primeira coisa, será que ela sabe quem ela é? Será que ele sabe quem ele é? Será que ele sabe que ele é filho de Deus? Que ele é a imagem e semelhança de Deus? Será que ele sabe que ele tem poder na palavra? Será que ele tem orado? Mas ao mesmo tempo eu me pergunto: será que ele sabe quem é Deus? Será que ele sabe que para Deus não há impossível? Quem é você? Quem é o seu Deus? Deus deixa bem claro: Moisés, você é o meu escolhido. E ele diz: eu sou. Que Deus eu sou? Que Deus você é? E Deus responde: eu sou. Eu sou todas as coisas. Não há impossíveis para mim. Deus faz tudo voltar ao lugar. Deus desfaz as trevas, o caos. Deus preenche o vazio. Não há impossível para Deus. Moisés estava no deserto. Fazia 40 anos que ele estava no deserto. E às vezes a gente fala: poxa, por que Moisés ficou com tanto medo? Por que Moisés não sabia quem ele era? Por que Moisés não sabia quem era Deus? Por que Moisés falou que não queria ir? Por que Moisés falou para Deus enviar outro?
é simples, sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado tira o poder do homem. O pecado tira a bênção de Deus sobre o homem e sobre a mulher. E você sabe qual foi o pecado de Moisés? Moisés matou uma pessoa. Moisés tinha um sério problema, um sério pecado. Um pecado que como consequência era a morte. Olho por olho, dente por dente. Se você tirou uma vida, você deve perder a sua vida. E foi exatamente isso que acontece. Ele perde a sua vida. Ele está no deserto. Às vezes eu vejo algumas entrevistas de pessoas que mataram outro por acidente. Alguns são serial killers que mataram muitas pessoas. Pessoas doentes, pervertidas, endemoniadas. Mas todos eles dizem: toda noite, quando eu vou dormir, eu sonho com a primeira pessoa que eu matei. A pessoa pode ter matado 10, pode ter matado 100, mas toda noite ele sonha com a primeira pessoa que ele matou. Toda noite é um pesadelo. Toda noite é um vazio, é trevas, é o caos. Imagine como é que a alma de uma pessoa fica a cometer tal pecado. Eu não sei qual é o seu pecado. Pode ser o mesmo de Moisés. Pode ser pecados ainda piores do que o de Moisés. Pode ser pecados menores. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei qual é a sua transgressão. O que eu sei é que a Bíblia diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória, do poder de Deus. Mas Deus vai curar ele. E eu estou falando isso porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente olha Moisés sendo chamado, Moisés com medo, e a gente acha que, não, ele matou uma pessoa, ele cometeu um pecado terrível, ele não dorme à noite, ele está perturbado, ele está transtornado. Mas quando Deus se apresenta a ele e chama ele, Deus vai tratar ele. Quantos querem ser tratados por Deus? Você só vai vencer se você abrir o seu coração, a sua mente, a sua alma, para que Deus possa te tratar, para que Deus possa te curar, para que Deus possa te libertar. E aí você se levanta com poder e autoridade, e tudo que você fala, Deus respalda. Tudo que você falar, e tudo que você profetizar, e tudo que você sonhar, vai ser criado. Mas Moisés começa a ser tratado. Deus começa a te tratar nesse momento. Deus está tratando o meu coração nesse momento. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. A maioria das pessoas se preocupam com o que os outros vão pensar, se os outros vão acreditar ou não. E uma pessoa que foi liberta e curada, e que se levantou com poder e autoridade, e governa com o poder da palavra, ela não se preocupa com os outros, se os outros vão gostar ou não, o que os outros vão achar. Ela não se preocupa se os outros vão obedecer ou não. Mas Moisés está sendo tratado, e ele diz: não vão crer no que eu vou falar, não vão crer. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? Olha para a tua mão. Pergunta: o que é isso na tua mão? Todos nós, no mundo espiritual, temos um cajado. Diga: uma autoridade. Amém. E ele disse: uma vara. E ele disse: lance-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. Diga: em cobra. E Moisés fugia dela, da mesma forma que você foge da barata. Moisés está ali apacentando com o cajado, e nós sabemos que cajado é poder e autoridade.
E Deus pergunta: o que você tem na sua mão? Ele diz: uma vara, um cajado. E Deus diz: então joga no chão. E quando ele joga no chão, a vara se transforma em uma serpente. Diga: uma serpente. Deus tinha falado no jardim que era para o homem subjugar, dominar e governar sobre todos os animais. Mas um animal inteligente e astuto como a serpente enganou o homem e a mulher. O homem não dominou a serpente dominou o homem. Mas ali chega a hora em que Moisés tem que enfrentar o passado. Moisés tem que enfrentar o maior medo da humanidade, o pecado original, o primeiro pecado. E como é que ele vai vencer ali? Nós sabemos que um especialista, quando ele vai dominar uma serpente, ele pega pela cabeça. E a Bíblia diz que nós vamos esmagar a cabeça da serpente. Mas ali ele está com medo, ele está fugindo. E pode ser que seja você hoje, olhando para o seu passado, olhando para o seu primeiro pecado, olhando para o seu passado, olhando para a sua história e tentando fugir desse seu mundo. E Deus diz: pegue a serpente. Só que ao invés de dizer que deveria pegar pela cabeça, o Senhor fala para pegar pela cauda. E qualquer pessoa sabe que se pegar uma serpente pela cauda, ela vai se enrolar no braço, ela vai picar a pessoa e a pessoa vai morrer envenenada. Diga: eu preciso crer na palavra de Deus. E quando ele pega pela cauda, a serpente se torna novamente em uma vara. E ele disse: lance-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pegue-lhe-a pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. E a palavra continua: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quantos conhecem Davi? Como é que Davi venceu o gigante? Como? Como é que foi? Quem acha que Davi ganhou do Golias com uma pedra? Diga amém. Amém. Ai, que burro, dá 0 para ele, professor. Que burro. A palavra diz o seguinte, presta atenção: que Davi, pegando o seu cajado, separou 5 pedras e foi para lutar com o gigante. Qual foi a primeira arma que Davi pegou? O cajado. Ele pegou 5 pedras. Mas primeiro a palavra diz que Davi, tomando o seu cajado nas mãos, e Davi com o seu cajado nas mãos, separou 5 pedras e foi em nome do Senhor dos exércitos. Ele venceu, foi com o poder e com a autoridade, com o cajado. A pedra só foi um instrumento. Diga: eu preciso ter poder e autoridade. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no peito e tira. E eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Sabe, às vezes você olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem para a pessoa que está do seu lado. Bonito, a imagem e semelhança de Deus, perfumado, tomou banho, escovou os dentes para vir à casa do Senhor. Mas quando você faz a prova, quando você mete a mão dentro do seu peito, como Moisés meteu, ele meteu a mão dentro do seu peito, e quando ele tira, a revelação é lepra. Quantas vezes nós achamos que está tudo bem? Eu fico muito preocupado quando eu pergunto para alguém assim, sabe, Deus está me incomodando. Aí eu mando uma mensagem, encontro a pessoa e eu pergunto: está tudo bem? A pessoa: está tudo bem, pastor. Depois de uns dias, é um Deus me acuda, porque essa pessoa vai começar a entender que não está bem. Quando você coloca a sua mão
no seu coração. E você tira. Vem a revelação. As dores do passado. As rejeições. O abandono. A minha mãe me abandonou. Minha mãe me colocou dentro de um cesto e me jogou às águas. Porque a história parece bonitinha, né? Como a mãe de Moisés o amava muito e a sua irmã o colocaram num cestinho feito de betume e as águas o levaram. A dor me abandonaram. Eu não estou na casa dos meus pais. Você pode dizer, foi melhor a minha mãe e o meu pai ter me abandonado. A minha mãe e o meu pai não tinham condições. Mas a gente sabe a dor que está aqui dentro. A dor da aflição, da rejeição, do abandono, dos maus tratos, das dúvidas, quem eu sou, quem é meu pai, quem é Deus. Muitas vezes Deus precisa revelar o que está aqui dentro. Porque a gente acha que está tudo bem. Mas o Senhor revela para Moisés. Agora, Deus não faz isso para mostrar o quanto nós somos pequenos. Deus não faz isso para mostrar o quanto nós somos doentes. Deus não faz isso para mostrar o quanto somos pecadores. E estamos debaixo da pior maldição, que é a lepra. Pergunta, por que Deus faz isso? Pergunta, por que, pastor? Ele faz isso para te curar. A mão saiu cheia de lepra, branca como a neve, e disse, torna a pôr a tua mão no peito de novo. E tornou a colocar sua mão no peito. Depois tirou-a do seu peito, e eis que se tornara como sua carne. Deus mostra os nossos pecados, porque Ele quer perdoar os nossos pecados. Deus mostra as feridas, as maldições, porque Deus quer perdoar, Deus quer curar, Deus quer quebrar as maldições. Tem pessoas que vêm, pastor, olha, não estou me sentindo bem, o que está acontecendo? Me dá um conselho. Você dá o conselho, a pessoa fica brava. Por quê? Porque o pastor fez ela ver o que ela nunca viu antes. E o que ela vê é assustador. Mas o pastor não fala para você ficar nervoso. O pastor não fala para você ficar bravo. Quando vem uma revelação, é para que você seja curado. Esta campanha, os 7 medos da humanidade, o propósito era que assim como vai bem a sua alma, eu oro para que todas as áreas estejam bem, para que todas as áreas vá bem. Se a sua alma, se o seu coração estiver bem, se o seu coração estiver curado, todas as áreas da sua vida estarão curados, estarão abençoados. Por isso, nestas 7 semanas, o Senhor está mostrando medo, o Senhor está mostrando o nosso pecado, o Senhor está mostrando o que está por detrás, o Senhor está mostrando o que está dentro. Mas é para nos curar, nos libertar. Diga, Deus é bom. Diga de novo, Deus é muito bom. Quando, por final, sabemos que Moisés atende o chamado. Pergunta, por que Moisés atendeu o chamado? Porque Deus ficou irado. Porque mesmo Deus, tendo falado quem Moisés era, e quem ele era, e mesmo Deus, tendo dado o sinal da vara, mesmo Deus tendo curado o coração de Moisés, ele diz, manda outro. E aí a palavra diz que Deus ficou irado. Pergunta, o que Deus fez, pastor? Não sei, porque depois que o versículo diz que Deus ficou irado, Moisés falou, não, então eu vou, pode deixar que eu vou. Posso te falar uma coisa? Eu não sei se você vai gostar. Posso te falar? Eu vou falar de qualquer jeito. Deus está irado com muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que era para ter aberto a boca e não abre a boca. Há muitas pessoas que já eram para estar orando, já era para estar intercedendo, já era para estar profetizando, já era para estar orando em línguas, mas está com a boca fechada, está dizendo, manda outro, Senhor. Deixa que o pastor faz, Senhor. Manda alguém na minha casa, é você que Deus quer usar.
Deus quer usar você. Para de dar desculpa, para de dizer que não sabe falar, para de dizer que é pesado de boca, para de dizer que não é eloquente, para de dizer que é uma criança. Deus está irado com você que está calado. Agora cutuca a pessoa do lado e diz: o pastor também. O pastor também está nervoso com você. Se Deus está nervoso com você, eu estou nervoso com você. Se Deus está feliz com você, eu não sei nem porquê, mas também estou feliz com você. Eu estou do lado de Deus. Para de dar desculpas. Eu sou novo convertido, pastor. É verdade, você é novo convertido. Você é convertido de 10 anos, você é muito novo ainda. Faz 10 anos que está na igreja. Para de dar desculpas. Para de se justificar. Para de dizer que é novo. Para de dizer que é uma criança. Para de dizer que não conhece a palavra. Para de dizer que não sabe falar. Vai e fala. Deus diz: vai, e quando você estiver na frente deles, eu vou colocar as palavras na sua boca. Ele não vai falar o que você tem que falar antes. Ele vai falar na hora. As palavras são de quem? São suas ou são de Deus? Se é de Deus, vai sair na hora. Quantos creem? Deus fala para Moisés: Moisés, por um acaso não fui eu que criei o homem? Por um acaso não fui eu que criei a boca do homem? Quem te criou? Quem criou a sua boca? Então Deus vai usar você e a sua boca. Basta você ir e abrir a sua boca. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Deixa Deus te usar. Jesus deixa bem claro para os seus discípulos: quando vocês estiverem diante deles, eu vou colocar as palavras na boca. Diga: Deus quer me usar. E eu quero ser usado. Gente, é uma guerra no mundo espiritual. É uma guerra. Quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó, Moisés diz: liberta o povo. Liberta o povo. E há toda uma discussão, uma guerra espiritual. E aí Moisés dá ordem para Arão, para dar o sinal. E quando Arão joga a sua vara, se transforma em uma serpente. E aí Faraó ri e dá ordem aos seus feiticeiros. E os seus feiticeiros fazem a mesma coisa, jogam a vara e elas se tornam em serpentes. Posso te falar uma coisa? O que nós fazemos e o que você deve fazer, os feiticeiros também fazem. Os macumbeiros, os espíritas, todos eles fazem. O que nós fazemos, eles fazem igualzinho. O que você deve fazer e vai fazer a partir de hoje, eles fazem igualzinho. Pergunta: qual é a diferença, pastor? É que o nosso poder e a nossa autoridade é superior, vem dos céus. E a nossa serpente destrói, engole a deles. Você é mais poderoso do que os feiticeiros. Quantos estão entendendo? Então não temas. Não tenha medo de Faraó. Não tenha medo dos seus feiticeiros. Obedeça a Deus. Diga: obedeça a Deus.